Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo! E o tema desse vídeo é sobre 5 tipos de pecados sexuais mais terríveis da Bíblia. E o primeiro tipo é a sodomia. É isso mesmo. A Bíblia nos relata sobre um caso aonde existia uma cidade que se chamava Sodoma e Gomorra. E com isso, a ira de Deus veio sobre aquela cidade devido ao pecado das pessoas que viviam naquele lugar. E com isso, nós precisamos entender o que é sodomia. Sodomia nada mais que é do que um homem com outro homem tendo relação sexual. Eu não quero aqui entrar em detalhes para que o YouTube não venha aqui limitar esse vídeo. Mas enfim, vamos adiante. Isso é uma prática que a Bíblia proíbe. E nós precisamos entender que isso é pecado. E se é pecado, certamente as pessoas que fazem isso não conhecem a Deus e não conhecem o verdadeiro amor de Deus, porque Deus fez o homem e a mulher para que os dois venham se unir e tenham uma família. Não existe relacionamento sexual entre um homem e um homem ou uma mulher e uma mulher. A Bíblia nos ensina que é um homem com uma mulher e não pessoas do mesmo sexo. Então, isso é abominável diante do Senhor. E para não ficar somente em nossas palavras, você pode encontrar esse ato pecaminoso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 em diante. E o segundo tipo de pecado é a lascívia. A lascívia é um tipo de sensualidade que é usado de um modo não aceitável, ou seja, é um modo totalmente sem pudor. É algo totalmente repugnante diante de Deus. Ou seja, lascívia é algo muito terrível. Uma pessoa que transmite muita sensualidade, e isso de propósito, pode causar grandes males, não somente para essa pessoa, mas também para o próximo. Então, a lascívia é algo muito perigoso. Uma pessoa que sempre comete esse ato pecaminoso pode influenciar não somente os seus amigos, mas também a sua família. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Transmitir sensualidade também é pecado. Uma coisa é você transmitir sensualidade para sua pessoa amada que você casou em um momento oportuno. Outra coisa é você sair por aí transmitindo sensualidade, sabendo que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer transmitir sensualidade, você que é mulher, transmita para o seu esposo. Você que é homem, transmita para a sua esposa, em sua casa. Quando você sai de sua casa, você deve dar exemplo. Então, existem momentos oportunos para fazer isso. E devemos ter muito cuidado, porque certamente isso pode acabar com muitos casamentos por aí. E não pode somente acabar, mas também influenciar outras pessoas a cometer o mesmo erro. Então, estejam atentos, vigiem. Infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de transmitir ciúmes para o seu parceiro e começam a usar roupas totalmente estranhas por aí, roupas sensuais, que nós podemos sim dizer em certos casos que são pessoas que cometem a lascívia. E devemos ter muito cuidado com isso. E esse laço é um laço muito, mas muito perigoso que Satanás arma para muitas pessoas por aí. E sobre a lascívia, você pode encontrar um pouco mais falando sobre esse assunto em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. E o terceiro tipo de pecado é o adultério. Infelizmente, existem alguns casais que não têm mais prazer um pelo outro. E com isso, eles vão buscar lá fora coisas que não deviam. E com isso, nós precisamos entender que sempre quando você quiser pecar, o diabo sempre estará lá para te ajudar. Então, devemos ter muito cuidado. Você deve amar a sua esposa, ou você que é mulher, você deve amar o seu esposo de uma forma como Cristo amou a igreja. Então, se você amar aquela pessoa com quem você casou, certamente, se você usar o exemplo de Cristo como ele amou a igreja,
o amor de vocês nunca irá se esfriar. Porém, alguns casais não colocam isso em prática e o final disso é o adultério. E nós precisamos entender que o adultério pode acabar com uma família, sim. Pode acabar com a sua estrutura espiritual, sim. E quando esse sentimento brotar em seu coração, faça algo diferente. Converse com a sua esposa, ou você que é mulher, converse com seu esposo e fale exatamente o que está acontecendo. Quando uma pessoa que é casada não tem mais prazer pelo seu parceiro, certamente essa pessoa vai buscar em outra pessoa aquilo que seu parceiro não está lhe oferecendo. E isso é muito perigoso. É por isso que é importante o diálogo entre um e o outro, para que tudo dê certo e Deus venha cada dia mais abençoar essa família. Então fiquem atentos referente a isso e não caia no adultério. E o quarto tipo de pecado nessa área é a fornicação. Fornicação nada mais que é que prática sexual antes do casamento. Tem muitas pessoas que não conseguem segurar esse desejo e acaba tendo relações sexuais antes do casamento. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem segurar esse desejo e acaba entrando em um diálogo com o seu parceiro para ter relação sexual antes do casamento. E devido à pressão, acaba acontecendo. Isso é fornicação. Infelizmente, muitos jovens caem nessa armadilha e até pessoas mais maduras também caem nisso. Mas nós precisamos entender que a boa e agradável vontade de Deus sobre nossas vidas é que nós venhamos a fazer relação sexual depois do casamento e não antes, porque isso certamente é pecado e ponto final. E sobre esse tipo de pecado, você pode encontrar a passagem bíblica em Efésios, capítulo 5, versículo 3 em diante. E o quinto e último tipo de pecado sexual é a luxúria. E esse pecado tem atingido muitas pessoas, porque é um tipo de desejo desenfreado. Você quer ter relação sexual de um jeito ou de outro. E as pessoas não entendem que o que Deus quer para a vida delas são coisas boas e agradáveis. Porém, eles querem satisfazer os desejos de sua carne. E isso é um grande perigo. Se trata exatamente de uma fome sexual que nunca se acaba. As pessoas que cometem a luxúria, eles têm a intenção de ter desejos sexuais fora do parâmetro bíblico e também fazer coisas relacionadas a isso sem pensar nas consequências vindouras. E o pior de tudo é que as pessoas que cometem esse tipo de pecado, eles nunca vão ficar satisfeitos com aquele ato, sempre vai querer mais e mais. E isso pode afetar não somente a vida espiritual dessa pessoa, mas também o seu testemunho. E esse pecado, pode ter certeza, Deus abomina. E você pode ler um pouco mais sobre esse tema, o pecado da luxúria, em Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.